Oi, pessoal. Vocês podem me dar um retorno aí do som, por favor? Já aceitei aqui a participação do Geraldo. Já ele apareceu. E aí, pessoal, boa Oi, noite. abraço. Som ótimo. Som ótimo. Bom, você está me ouvindo bem aí? Maravilha. Só vou pedir para você abaixar um pouquinho o volume do seu celular, tá? O volume lateral. Maravilha. O pessoal falou que o som tá ótimo, a sua imagem tá ótima para mim. Maravilha, então. Gente, nós precisamos começar um pouquinho mais tarde hoje, 15 minutos aí mais tarde, porque a gente teve um probleminha de conexão, como nós colocamos nos stories, mas estamos aqui para fazer o evangelho, o culto do evangelho normalmente. Hoje nós estamos no culto 8. Já faz 3 semanas que nós entramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós ainda não conseguimos sair desse capítulo, mas hoje a gente vai avançar bem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos terminar o capítulo ainda hoje, mas vai dar para trazer uma abordagem bem interessante. E como nós comentamos no início dos estudos, nós não temos pressa em terminar o Evangelho, a gente quer percorrer todo o texto, porque o nosso objetivo é percorrer todo o texto do Evangelho segundo o Espiritismo e passar posteriormente para as revistas espíritas. Lembrando que a dinâmica, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, do culto do lar, então a gente aconselha, né, os nossos irmãos e irmãs que estão conosco a deixarem um copo de água para fluidificar, especialmente aquelas pessoas que estão precisando de algum auxílio na saúde. Nós já tivemos alguns testemunhos bem interessantes sobre águas fluidificadas, então a gente sempre recebe aquilo de que os nossos espíritos precisam. Então, lembrando aí da água, de colocar o copo com água para fluidificar. Antes de nós começarmos, eu vou fazer uma prece breve e depois nós entramos propriamente no texto do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso mestre, salvador e redentor, o amor das nossas almas. Maria, nossa mãe santíssima, em cujos braços nós temos encontrado afeto, carinho, devoção, aconchego, tudo de que nós precisamos para seguir em frente com confiança. E toda a espiritualidade amiga que nesta oportunidade nós cumprimentamos no nome do nosso saudoso e muito amado codificador Allan Kardec. Reunidos aqui em teu nome, Jesus, mentalizando a tua imagem excelsa, nós todos nos ajoelhamos diante da gratidão que é estarmos aqui, diante da gratidão que temos por estudar o teu santo evangelho, e todos nós dizemos: hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome de Deus. Nós cremos, Jesus, nos teus postulados. Nós cremos, Mestre, que o teu nome é muito poderoso. E reunidos aqui, em teu nome, nós pedimos para que o teu Espírito, para que a tua presença seja registrada pelos nossos corações na noite de hoje. Nós ansiamos pela tua presença, Mestre. O anseio, a aflição maior dos nossos corações é um dia poder estar bem próximo do teu coração. Ouvir como um dia o fez João Batista e João Evangelista, as batidas do teu coração, Mestre, lado a lado, porque nós te amamos e ansiamos por esse reencontro. Nós cremos no que o Senhor nos trouxe, naquilo que o Senhor nos disse, e sabendo que o Senhor é um mestre que nos ama e que nunca nos deixa desamparados na aflição, no desespero, nós nos reunimos aqui, Senhor, em teu nome, pedindo para que da nossa reunião singela saia um raio de luz capaz de chegar aos nossos irmãos e irmãs que sofrem na noite de hoje. Como nós sempre fazemos, mais uma vez, Mestre, pedimos pelas mães
que perderam seus filhos e estão desesperadas nessa noite. Pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão doentes nos hospitais ou nas suas casas e anseiam pela saúde, pela tua presença, Jesus. E também pedimos por aqueles que receberam recentemente diagnósticos terríveis, difíceis de lidar. Nós pedimos, Mestre, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, ansiosos pelo pão e pela água. Pedimos sempre, Jesus, pelos nossos irmãos e irmãs que, em perdendo a esperança nos dias do porvir, planejam tirar a própria vida. Também pedimos, Mestre, que a tua luz chegue às trevas mais densas do universo e que teu nome, dessa forma, seja glorificado. Seja conosco sempre, Jesus, que o teu nome seja louvado, porque nós cremos que o nome Jesus, Jesus Cristo, tem todo o poder para mudar, para libertar, para curar, para trazer para as nossas vidas esperança e paz, para nós seguirmos um caminho mais feliz e muito mais honesto, crendo e perseguindo todas as coisas das quais os nossos espíritos realmente precisam. Nós sempre, Mestre, agradecemos pela oportunidade de estudar o Teu Evangelho e de estarmos reunidos em Teu nome. E sempre, Jesus, pedimos para que nunca nos falte trabalho na seara cristã e para que nunca nos falte uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós dedicado. Mestre, mais uma vez, nós nos ajoelhamos aqui com os nossos corações abertos e ansiosos, mais uma vez, ansiosos pela tua presença, de joelhos, e dizemos: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá então, pessoal. Vamos começar então agora propriamente no texto do Evangelho. Então, a gente ainda está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Então, como nós já comentamos, todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com citações retiradas diretamente da Bíblia. Então, nós vamos, para começar o estudo, mais uma vez, trazer aqui os trechos que Kardec selecionou para iniciar esse capítulo. Então, bem-aventurados os aflitos. Kardec começa trazendo 3 trechos bíblicos. O primeiro está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Daí ele passa para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E aí, o último trecho que Kardec traz para a gente, lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. E aí, como a gente já comentou aqui, pessoal, essas infelicidades, esses ais, eles estão apenas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Mateus não tem isso. Tem apenas as bem-aventuranças. Mas vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Pessoal, como a gente já comentou aqui, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo que realmente traz para a gente esse postulado da reencarnação e da vida futura como princípios fundamentais para nós termos esperança no futuro. Então, nesse capítulo aqui, a gente tem um estudo muito interessante para nós pensarmos realmente as nossas dores, as nossas felicidades, e para nós conseguirmos fazer um juízo de valor mais interessante, mais honesto e mais espiritual sobre o que é felicidade, o que é infelicidade no mundo. E quando a gente passa aqui
nas instruções dos espíritos, a partir do momento em que nós estamos, porque nós estamos nas instruções dos espíritos, no texto, os tormentos voluntários, a partir de agora, esses estudos e essas reflexões, elas ficam mais complexas e mais profundas. Então, a gente começa com essa instrução do espírito Fénelon, lá em Lyon, no ano 1860. Então, ele começa falando para a gente que o ser humano vive procurando uma felicidade que escapa. Então, ele sempre está correndo atrás de ser feliz e sempre está falhando. Então, essa busca incessante pela felicidade, que é uma busca de todo ser humano, ele fala pra gente que é uma busca um tanto quanto vã, porque essa felicidade intocável, sem mescla, incorruptível, ele começa afirmando categoricamente que essa felicidade não é deste mundo. Então, ele começa refletindo conosco sobre essa questão da plenitude, sobre nós acreditarmos que em algum momento nós chegaremos a essa felicidade plena. E qual seria a possibilidade de nós chegarmos a alguma felicidade real aqui no planeta Terra? E aí, quando eu estava lendo essa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembrei de um livro muito interessante, que é um livro infantil, mas que muitos psicanalistas na época fizeram resenhas sobre esse livro, e até houve muitos artigos acadêmicos sobre esse livro, que é um livro infantil chamado A Parte que Falta. Quando esse livro saiu, se eu não me engano, foi em 2018, 2017, ele realmente gerou muitas resenhas e muitos artigos, porque a gente via de uma forma muito simples uma bola correndo atrás da parte que falta. E sempre que ela encontrava alguma possibilidade para encaixar nessa parte que faltava, acontecia alguma coisa. Então, às vezes, ela encontrava uma parte que era grande demais, uma parte que era pequena demais, uma parte que era de um formato diferente, até que ela encontra a parte que é perfeitamente ajustável, a parte perfeita para aquele círculo. Encontra essa parte. Só que quando ele encontra essa parte, né, a parte que faltava, ele começa a rolar rápido demais. E aí ele para de perceber as belezas do caminho e para de perceber, né, o que é espiritual em detrimento, né, de sair rolando. E é muito interessante porque nesse livro, de uma forma com uma mensagem muito simples, a gente percebe que não vale a pena sair por aí nessa ânsia dessa plenitude, dessa felicidade, especialmente dessa felicidade em termos materiais, e que a gente precisa ter uma atenção muito significativa no presente. E Fénelon fala exatamente isso pra gente. Porque ele fala que a felicidade aqui no planeta Terra é uma felicidade sempre transitória, especialmente quando nós buscamos a felicidade material, essa felicidade nas coisas materiais. Agora, essa felicidade espiritual, quando nós buscamos a felicidade, né, no serviço ao próximo, no amor, quando nós percebemos a felicidade nas coisas que têm um aspecto menos materialista, o Fénelon fala pra gente que essa felicidade, ela pode realmente não ser inquebrantável aqui no planeta Terra, mas que ela é uma felicidade real. Então, em sendo uma felicidade real, ela alimenta os nossos espíritos. Porque ele traz pra gente essa perspectiva da felicidade material, que é muito efêmera e que, quando acaba, ela gera o tormento voluntário. E ele fala pra gente que é justamente na busca pela felicidade material, pelos prazeres materiais, que a gente cria os tormentos voluntários. E ele faz uma pergunta que é muito conhecida no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pergunta: haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? E aí ele fala pra gente, é Fénelon que fala isso, que o invejoso e o ciumento, eles estão em constante febre, porque aquilo que ele não tem e que o outro tem e que causa inveja, o Fénelon fala que causa sempre uma insônia nessas pessoas. Ele fala que o sucesso do rival causa vertigem. E aí ele continua nessa sequência de como o invejoso e o ciumento nunca estão em paz. Nunca conseguem alcançar algum tipo de equilíbrio, porque voluntariamente eles buscam esse lugar espiritual da falta, do apego pela coisa do outro, do mau olho pro lugar do outro. E aí ele fala pra gente que esses tormentos, eles são absolutamente voluntários, porque todo mundo pode lutar contra o ciúme e contra a inveja. E aí a gente entra nas reflexões aqui com esse espírito. Seja não indo a lugares que vão causar ciúme e inveja, seja
esteja se entregando à prece para pedir que Deus transforme o espírito e retire esse tipo de sentimento. E aí a gente precisa, a essa altura, lembrar que Kardec, no livro Céu e Inferno, ele faz uma diferenciação para a gente entre alegria e felicidade. Kardec fala para a gente que a alegria, ela é um sentimento material. Que a alegria, ela é absolutamente dependente de fatores externos. Então, a alegria é da matéria. Então, a alegria nos prazeres efêmeros, a alegria no sexo desregrado, a alegria na bebedeira com os amigos. Essa alegria que é muito efêmera. Agora, Kardec fala pra gente que a felicidade, ela é atributo do espírito. Então, quando o espírito trabalha para sua felicidade, quando ele chega a esse lugar da felicidade, ele não volta. A felicidade, ela é realmente intocável. A felicidade não acaba, ela segue com o espírito. Então, o Fénelon, aí, aliado ao conhecimento que Kardec traz para a gente no livro Céu e Inferno, fica muito claro, esclarece para a gente esse espírito, né, de alta envergadura, de que a busca pelas coisas materiais vai resultar nesses tormentos voluntários e que a busca pelas coisas espirituais vai sempre trazer como consequência uma felicidade que é do espírito. Então, ele fala que quantos tormentos, né, a gente não consegue evitar se a gente se contentasse com aquilo que a gente tem, sem sempre estar nessa busca e nesse anseio por querer mais e de uma forma desmedida. Ele fala que aquele que não quer parecer ser ou ter mais do que se é ou se tem, também alcança uma paz muito grande aqui nesse planeta. E ele fala que essa pessoa que não se preocupa em mostrar para os outros que ela é superior, que ela tem mais dinheiro, que ela tem um melhor relacionamento, ela acaba alcançando uma felicidade que é oriunda de uma calma. Porque ele tem calma em não precisar provar nada para ninguém e, ao mesmo tempo, ter a consciência de que quando ele olha para baixo, ele sempre encontra pessoas, seres humanos, que estão numa condição, numa vida mais difícil, em condições piores, né, de existência. Então ele acaba se compadecendo. E aí ele fala pra gente que essa calma oriunda desse conjunto aí, né, de comportamentos, ela é sim felicidade no planeta Terra, porque no planeta Terra existem incessantes e constantes tempestades que vivem afligindo o nosso espírito. E aí ele traz esse paralelo da inveja e do ciúme. Então a pessoa pode ter acordado, né, super bem, mas ela é invejosa, ciumenta, ela abre o Instagram, vê alguma coisa, fica com inveja, ou sente ciúme e a paz dela acaba. A felicidade dela acaba naquele instante. Então, essa busca pelas coisas materiais, olha como o Espiritismo abre isso pra gente, pessoal, de uma forma muito clara. Essa busca pelo material só resulta nesses tormentos voluntários. E aí nós entramos no segundo item das instruções dos espíritos, cujo título é A Desgraça Real. E essa mensagem aqui é muito interessante, gente. É uma mensagem de um espírito, numa versão Tadeu Fino, mas na versão brasileira mais conhecida, mais difundida, na versão grátis, né, da FEB, tá Delfina de Gerardin. E aí é uma mensagem de Paris, 1861. E esse espírito é muito interessante porque ele começa afirmando categoricamente que a maioria dos seres humanos encarnados na Terra sempre se enganam quando eles dizem sobre o que é a desgraça. Ela começa falando que, no fundo, a gente não sabe o que é a desgraça. E que nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, geralmente pensamos que desgraça é a miséria, né? É o fogão aí que não tem gás, é o credor que bate no portão, é o berço vazio, são as lágrimas. E muitas vezes essa desgraça ela é justamente a percepção da impossibilidade de satisfazer a vaidade e o orgulho. Então esse espírito aí, né, um benfeitor que participa do Evangelho segundo o Espiritismo, começa esclarecendo para a gente como o que a gente pensa que é desgraça, na verdade, está muito relacionado ao nosso anseio pelas coisas materiais. Então, ele diz que a verdadeira desgraça não está no fato em si mesmo, mas na consequência daquele fato.
Então, o Espírito nos chama para refletir assim. E aí ele traz um exemplo que eu adaptei para a gente pensar de uma forma mais contemporânea. Então, a gente pensa aí um servidor público que estava numa prefeitura e se esforçou muito para conseguir uma parcela da verba aí que foi destinada para a pandemia do coronavírus. Então, o Espírito entende até que ele tem um mérito, né, que ele se esforçou muito para conseguir uma parcela daquele dinheiro. E aí o fato que nós temos seria, esse Espírito usou a verba, né, que foi destinada para o Covid, para combater a pandemia do coronavírus, e foi fazer uma viagem para a Grécia. O fato é esse. E aí, quando a gente olha esse fato isoladamente, e é isso que o Espírito está falando, a gente não pode olhar o fato para pensar o que é desgraça. A gente pensa de uma forma materialista que esse espírito é um esperto e conseguiu ir para a viagem que ele tanto sonhava, furtando. Então, a visão material ela é sempre muito limitada. Agora, se nós temos acesso à consequência espiritual e a gente fica sabendo que esse espírito que roubou durante a pandemia, furtou, né, durante a pandemia, vai precisar reencarnar com muita falta de ar para purgar essa culpa da consciência de ter tirado dinheiro de uma pandemia numa outra encarnação, a consequência é muito desastrosa. Então, a nossa análise nunca pode ser pelo que nós vemos materialmente. E é isso que esse espírito chama a gente para fazer. Não olhar para a vida dessas pessoas que têm fama, dinheiro, beleza, às vezes até a juventude, que é tão almejada, que tem tudo junto, porque a consequência desse fato pode ser muito desastrosa. E aí, ela termina assim, essa instrução com a gente. Peçam... Não, ela fala assim, que quando a gente olha para a vida futura, antes de terminar, ela fala assim, quando nós olhamos para a vida futura e nós fazemos uma análise sobre o que é o futuro do espírito, aí sim a gente pode pensar em desgraça ou felicidade. E aí, antes dela terminar, eu que tinha colocado aqui, para a gente se lembrar de quando Cristo fala para a gente. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e a todo aquele que bate, a porta será aberta. E aí, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus continua. Qual de vocês, sendo pai, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? E aí ele fala, se vós, que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. O grande problema, pessoal, é que nós, nessa condição aqui, enquanto espíritos encarnados, não sabemos o que é pedra e o que é pão. E muitas vezes a gente pede para Deus a pedra, sem saber a consequência espiritual de estarmos pedindo pela pedra. Então, muitas vezes, o dinheiro pelo qual a pessoa ansiou a vida inteira, a beleza pela qual ela ansiou a vida inteira, o casamento pelo qual ela ansiou a vida inteira, se for concedido, a consequência vai ser a desgraça real, que é a desgraça do espírito. Quantas pessoas nós vimos que, ao atingirem a riqueza, deixam o caminho do Cristo. Ao atingirem o casamento que tanto sonhava, deixam o caminho do Cristo. Então, essa consequência é a desgraça real. E aí, esse espírito, ele fala que ele vai revelar para a gente a infelicidade de uma nova forma. Então, ele diz que as nossas almas, muito ingênuas, anseiam pela infelicidade, ao ansiar pelas coisas materiais. E ele diz que infelicidade, o espírito está dizendo isso, gente, que a infelicidade é a alegria. E aí, por isso que eu retomei Kardec lá no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec fala que a alegria é da matéria. O espírito diz que a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade. E ele fala que tudo isso comprime o pensamento. E a gente sabe que o pensamento é o espírito encarnado. Essa definição de pensamento está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, dado pelo capítulo 6 da segunda parte, dada pelo próprio Allan Kardec. E aí, o espírito, agora sim, termina para a gente dizendo que, pois, o espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados
pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na réfrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contanto que a sua alma entre gloriosa no reino celeste. Então, pessoal, esse espírito, e a mensagem é maravilhosa, traz para a gente uma abordagem nova sobre essa desgraça real. Sendo essa desgraça real a desgraça do espírito, mesmo que na terra o corpo encarnado esteja desfrutando do dinheiro, do prazer, do luxo e de todas as possibilidades pelas quais todos nós ansiamos enquanto estamos encarnados aqui. E aí, gente, a gente passa para a última da minha parte aqui, instrução dos espíritos, que se chama a melancolia. E aí o espírito que ditou essa mensagem se chama François de Geneve. E ela foi editada em Bordeaux. E aí o espírito começa com uma pergunta muito interessante. Ele começa indagando assim: sabe aquela tristeza, né, que se apodera do seu coração muitas vezes e você não sabe exatamente o que significa, né? E de repente você se vê entristecido e pensando que a sua vida é muito amarga. E o espírito começa a falar conosco sobre essa tristeza, que de vez em quando vem, bate a porta dos nossos corações. E ele fala que essa tristeza é o espírito que, ansiando pela liberdade da condição de espírito, né? E aí, pela felicidade, pela liberdade que ele tem no plano espiritual, mas quando ele percebe que ainda está ligado ao corpo, né, e preso à matéria, e de tanto tentar sair do corpo, ele percebe que não consegue, que não tem forças para isso. Quando ele percebe que esse esforço de sair do corpo é em vão, essa felicidade vem. E esse espírito, essa infelicidade vem. E esse espírito fala pra gente dessa amargura, dessa tristeza, de uma forma muito clara e muito inerente a todos os seres humanos. Ele explica que isso acontece com todo mundo que está encarnado na Terra. E que esse sentimento de amargura, de que a vida é triste, de que não tem esperança no futuro, muitas vezes é simplesmente esse esforço inútil do espírito em sair do corpo. E aí o espírito cai na tristeza. E é muito interessante isso, pessoal, porque eu li há pouco tempo o livro da irmã Igorina Cunha, e ela conta pra gente que ela foi ali diagnosticada com a paralisia, né, infantil, porque à época isso era muito mais comum, com a poliomielite. E ela, sentada ali com a perna, ela fala que ela não sentia nenhuma vitalidade naquela perna. E em estando sentada, ouvindo música, a irmã Igorina conta no livro dela que ela ansiava muito por sair percorrendo o espaço. Sair pelo espaço, que o espírito saísse do corpo, flutuando pelo espaço, no som da música. E ela conta pra gente que numa dessas meditações ouvindo música, o espírito dela saiu do corpo. O espírito saiu do corpo, ela ficou maravilhada com aquela sensação do espírito livre andando por aí, e foi aí que ela entendeu a força do espírito e começou a lutar pela cura da paralisia. E aí o resumo da história é que ela entendeu que o espírito é uma força potente, né? E como diz André Luiz, é uma força mento-eletromagnética, e entendendo isso, e com meditações, com muita disciplina e com muito estudo espírita, ela conseguiu curar com a força da mente, com a força do pensamento, que é o espírito encarnado, a perna que estava paralítica e voltou a andar normalmente. E além disso, pessoal, tem outro caso muito interessante sobre esse anseio do espírito em estar livre da matéria, que é um caso que Clarencio conta pra gente no livro Entre a Terra e o Céu. Clarencio fala pra gente que as mães que perderam seus filhos, quando elas saem do corpo, muitas vezes elas visitam as colônias nas quais os seus filhos estão. O espírito dessas crianças está. E aí o Clarencio conta que é tanta alegria
que é uma aventura tão grande para aquelas mães, aquele tempo com o filho ali, naquela colônia, no plano espiritual, que essas mães, quando elas acordam no plano físico, depois do sono, depois do desdobramento, elas não podem se lembrar do desdobramento. Elas não podem se lembrar de tudo aquilo que elas viveram no plano espiritual. Porque Clarencio conta que se elas se lembrassem, elas iam querer a morte. Elas iam desejar não voltar para o corpo de carne, para poder continuar com o filho tão amado. E aí ele traz para a gente essa colônia, né, a história dessa colônia espiritual que se chama O Lar da Bênção, que aí a gente vê a história de Meimei, porque Meimei está lá com a avó dela, que se chama Mariana. Meimei é uma grande benfeitora das crianças que desencarnam, e ele mostra para a gente uma história real de uma mãe que foi visitar um filho que tinha morrido com 2 aninhos, e quando ela volta, ela não pode se lembrar, e aí ele explica que realmente, se ela se lembrasse, ela ia preferir a morte para tentar, de alguma forma, ficar com o filho. E aí o Espírito termina essa mensagem assim: lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as suas diversas obrigações. Isso é muito comum, gente, que a gente escuta muitas pessoas falando que não sabem qual é a própria missão. De qualquer forma, mesmo quem não sabe qual é a própria missão, a gente sabe que o Cristo nos chamou ao amor. E aí lá no Evangelho, né, de Mateus, ele fala: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando ele está apenas num outro contexto, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 13, quando ele fala para os discípulos apenas sobre o amor, ele fala: ama o teu próximo, ama o teu irmão como eu vos amei. E é interessante a gente perceber isso, gente, porque antes de Jesus falar isso para os discípulos, naquele contexto da última ceia, antes de falar esse ensinamento, ele faz o quê? Ele lava os pés dos discípulos. E aí, no livro Pensamento e Vida, a gente tem Emmanuel definindo o amor de uma forma mais categórica. Amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, mesmo quem não descobriu ainda a missão, uma missão específica, né? E aí toda a missão começa na família, amando, mas quem não descobriu pode ter a certeza de que esse amor, traduzindo-se em serviço ao próximo, é uma missão para todos nós que estamos encarnados aqui na Terra. O Espírito continua. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, mais uma vez, gente, talvez todo o estudo aqui no capítulo 5, a gente vai terminar sempre falando isso, que todo aquele que suporta as provas, as dificuldades, as dores, as expiações do planeta Terra com fé e muita resignação, vai com certeza desfrutar de uma felicidade que a gente não conhece aqui no planeta Terra e que é, com certeza, se a gente acredita em Jesus, a felicidade real. Uma felicidade que é imperecível, que nunca acaba e que, com certeza, vai fazer muito melhor para os nossos espíritos do que as coisas bobas e tolas que estão tão relacionadas à matéria, pelas quais as nossas almas ingenuamente anseiam quando estão encarnadas aqui na Terra. E aí a gente termina essa parte e o Geraldinho continua agora. Bom, pessoal, esse capítulo é muito importante, tem muitos temas correlatos ao título do capítulo.
E Kardec vai desdobrando essas informações com muita precisão. Agora, no item 26, ele vai introduzir uma mensagem dada por um guardião protetor na cidade de Paris, 1863. É o título Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, dada, melhor dizendo, por um anjo guardião. É a mesma coisa, né? Mas vamos respeitar aí a grafia de Kardec. Provas voluntárias do verdadeiro silício. E ela é muito importante que a gente reflita sobre ela, porque, em primeiro lugar, são aquelas provas que nós escolhemos, provas voluntárias. O Espírito vai discorrer sobre isso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria contar a vocês uma conversa que eu tive com Chico Xavier a respeito da nossa programação reencarnatória. E eu perguntava ao Chico Xavier o seguinte: se nós, no mundo espiritual, se todos os seres humanos escolhem voluntariamente as provas antes de encarnar, se existe essa participação voluntária nossa na escolha dos nossos roteiros. E ele me diz que a maioria de nós, sim. Então eu perguntei, mas qual que se é a maioria, não é todo mundo? Então ele me contou, não, Geraldinho, acontece o seguinte: todos nós, seres humanos, que temos uma condição de inteligência mediana para cima, todos nós vamos sim participar da escolha voluntária, né, da nossa programação reencarnatória no futuro. E essa programação envolve não somente nós, mas nossos familiares e amigos, benfeitores e mentores, e até mesmo a intercessão de espíritos elevadíssimos que, por alguma razão, no passado próximo ou remoto, nós tivemos algum tipo de relação social ou mesmo familiar. Então, é um projeto demorado, é um projeto que envolve, assim, por assim dizer, uma gama muito grande de espíritos, porque temos que reconhecer também o seguinte: quando reencarnamos, a gente não encarna sozinho. A gente precisa de uma mãe, de um pai. Por nossa vez, nós teremos, talvez, irmãos e irmãs que participarão do nosso grupo familiar, não é? Se vamos nos consorciar ou não com nossas esposas ou nossos maridos, se vamos ter filhos, quem serão os nossos filhos? Vejam bem, a complexidade disso é muito grande. E mesmo antes dos nossos avós, quem eram os pais deles? Que tipo de genealogia está se configurando nessa família que é de laços corporais, mas que bastas vezes se reúne também por laços espirituais, de afinidade, de sintonia, ou mesmo de culpa, porque às vezes um grupo de espíritos que foi culpado em determinada existência no cometimento de um crime, ou que forçou uma guerra, uma invasão, um saque, uma corrupção qualquer, esse grupo certamente vai programar a sua reencarnação junto para resgatar esses débitos. Então, por isso mesmo, o Chico vai nos dizer que, estando nós dentro da condição que ele chamou de mediana, de inteligência, vejam bem, não é uma condição moral, não é uma condição espiritual, é uma condição, segundo Chico Xavier, de inteligência mediana para cima. E isso abarca quase toda a humanidade, porque as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma inteligência menor ou algum impedimento mental,
naturalmente, que elas não têm capacidade de decidir sobre o próprio destino, porque elas não ainda avaliam a extensão dos problemas ou a extensão dos desafios que irão enfrentar. Então, partindo desse pressuposto que me foi explicado muito bem pelo Chico, a maioria de nós, como ele falou, vai participar voluntariamente, né? Ou seja, nós vamos participar com a nossa vontade das provas futuras de uma encarnação. E aí fica a questão, quando chegamos aqui na Terra, o que acontece? Nós podemos escolher aqui na Terra outras provas voluntárias, nós podemos estabelecer em nós disciplinas mais rígidas que talvez tenham sido organizadas ou recomendadas no mundo espiritual. Aí é que entra a questão que um anjo guardião vai escrever para Allan Kardec na cidade de Paris em 1863. E ele, então, vai também começar essa escrita perguntando também uma outra questão, se nós podemos também abrandar as nossas provas, se nós podemos melhorar o tipo de sofrimento pelo qual nós iremos enfrentar, né, através do qual nós iremos nos evoluir, nós iremos progredir através de uma prova ou de uma expiação, se essa prova ou se essa expiação poderia ser abrandada. Ele começa dizendo: perguntai se é lícito ao homem abrandar as próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É claro que sim, né, gente? Se essas questões estão ao nosso alcance para abrandar o nosso sofrimento, abrandar a nossa prova, o nosso desafio, claro que devemos lançar mão desses recursos, como ele próprio dá aqui notícia. Aquele que está se afogando vai se debater para sair da água, aquele que teve um espinho no pé, um prego que entrou, também vai retirá-lo, e aquele que está doente chamar o médico. Por quê? Porque as provas têm uma finalidade, e ele diz: as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, veja, essa frase talvez seja das frases mais importantes dentro da filosofia espírita e dentro deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que ela nos dá também a porta de saída para o nosso sofrimento. Veja bem, uma vez que ele diz que as provas têm por finalidade exercitar a nossa inteligência, tanto quanto exercitar a nossa paciência e a nossa resignação, se nós deixarmos de preocupar com as provas e de imediato aceitá-las, né, pela resignação, se nós agirmos com paciência, com calma, não é? Com, vamos dizer assim, aquele espírito de não combate, de não revolta, de não insubmissão, e por conseguinte, ficarmos em paz conosco mesmos, analisando que tipo de inteligência essa prova poderá nos dar, que tipo de benefício moral aquela expiação está nos proporcionando. Ora, se esse é o objetivo da prova, não é? Ou da expiação, e se eu me antecipo
controlando a mim mesmo, fazendo com que eu possa, dentro de mim mesmo, empreender todos os meus esforços possíveis que estejam ao meu alcance para que eu tenha paciência, resignação e inteligência, então a prova deixa de ser necessária. Compreenderam? Isso é importantíssimo. Então, se a gente tem isso em mente, vamos procurar ser mais inteligentes no sentido do nosso futuro, que é o futuro do espírito imortal, que todos nós somos. Vamos ser mais pacientes. Aqui tá o remédio de toda a prova e de toda a expiação. Vamos ser mais pacientes e vamos ser mais resignados. Pode dar-se, ele prossegue, que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Percebem? Então, muitas vezes a dificuldade é posta justamente para que a gente aprenda a superá-las, para que a gente tenha coragem, para que a gente tenha decisão, para que a gente mobilize de forma firme a vontade e então ultrapassemos o obstáculo. Esta que é a grande questão. E aí ele diz, o mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então vamos dissecar esse trecho aqui. Qual que é o mérito que nós poderemos dizer que é o mérito de bem sofrer? Aí alguém pode dizer assim, mas esses espíritas são doidos, vão falar que o sofrimento é bom, que então o espiritismo é uma doutrina masoquista. Não, é exatamente o contrário. Não tem nada a ver com masoquismo. Nós não somos instigadores do sofrimento, né? Não queremos que ninguém sofra, não é isso. Essa não é a questão. Mas o sofrimento tem um propósito, que é, às vezes, de nos corrigir. Nos corrigir no hoje aquilo que fizemos no passado. Muitas vezes vamos enfrentar aqui e agora as mesmas situações pelas quais nós caímos em vícios, em crimes, em desvios lamentáveis de outras vidas, e as situações vão se apresentar de novo para nós, mas só que dessa vez nós já estamos devidamente informados, não é, pelo conhecimento superior, daí a importância de nós conhecermos a verdade, daí a importância de nós buscarmos o caminho de espiritualização, e daí a importância de todos nós não somente conhecermos a proposta do Cristo para a nossa evolução, o caminho da verdade da vida, mas principalmente vivenciá-lo nas nossas decisões, nos nossos pensamentos e também na nossa vida, nas nossas ações práticas, não é? Então, vamos pensar o seguinte: qual que é então o mérito de bem sofrer? É aquele mesmo que Jesus, no Sermão da Montanha, classificou as chamadas bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados sois vós que sofreis, porque serão consolados. Ora, mas aqui ele está se referindo a quem bem sofre, a quem sofre buscando mérito do decorrente desse sofrimento, que é o sofrimento sem murmuração, né? É o sofrimento que diante, por exemplo, de situações inevitáveis,
Então, quais seriam essas situações inevitáveis? Por exemplo, a morte de um ente querido na nossa família. A gente não tem como evitar isso, mas acontece. Então, esse é um sofrimento inevitável. Então, como que eu vou proceder diante desse sofrimento? Sem murmuração, né? Perseverando na luta, não se desesperando, porque o desespero ele nos atrasa o passo, não é? A murmuração também, aquela pessoa que só murmura, está sempre reclamando de tudo, nada para ela tá bom. Tudo que acontece, ao invés dela ver o lado positivo, vê sempre o lado negativo. Então fica naquela ladainha, naquele cultivo de pensamentos de tristeza, de depressão, de autopiedade, não é? E essa murmuração não pode ser agradável a Deus. Deus nos dá tanto, minha gente. Nos deu a vida, nos deu essa terra maravilhosa, nos deu esse ar que nós respiramos, não é? As plantas, os mares, os animais, os peixes, os oceanos, a chuva, o sol, o calor. Nos deu condições de aprender, de buscar a vida superior, nos deu o amor em família, o amor entre os cônjuges, o amor entre pais e mães e seus filhos, o amor pela fé, não é? Que é o amor superior, que é a busca de Deus em nós mesmos. E por que nós haveremos de murmurar? Se a gente prosseguir nesse propósito de murmuração, nós estaremos atrasando o nosso passo. Aqui ele fala, essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto a caridade é caridade pelo sacrifício. Então, muita gente confunde essa questão, por exemplo, eles falam, Chico Xavier foi um homem que sofreu tanto, né? Que teve tantas doenças, que ficou praticamente cego e que ficou praticamente paralítico no fim da vida, porque ele era carregado de um lugar para outro, né? Então, isso é devido, por exemplo, a débitos que ele tinha de outras vidas? Não, gente, claro que não. O homem da elevação de Chico Xavier, isso foi o quê? Foi a prova voluntária que ele próprio se colocou, né? Em que ele próprio se colocou, ele próprio, ao vir à Terra, descendo da sua, sem dúvida alguma, luminosa posição no mundo espiritual, fazendo-se pequeno como um de nós, ele se colocou nessa posição de sofrimento para se igualar a nós, para que nós nos sentíssemos ao lado dele como irmãos, não é? Uma vez ele me contou esse caso, que ele estava com um câncer no intestino. E eu fiquei apavorado. Eu falei assim, Chico, então nós temos que olhar isso, ver um médico, quem sabe uma operação. Ele disse, não, meu filho, eu não quero fazer isso não, porque eu não vou desencarnar disto. Mas Chico, mas você vai deixar o câncer graçando aí no seu intestino? Não pode. Eu disse, não. Sabe o que acontece? Eu vejo tantos dos nossos amigos passar pela prova do câncer, passar pela prova de ter no próprio corpo doenças tão difíceis, que eu ficava pensando, gente, quando eu desencarnar, eu vou encontrar com esse pessoal e vou ficar sem graça com eles, porque eu não me sinto com nenhuma doença séria, de modo que eu quero chegar do lado de lá e falar, não, mas eu também passei por essa prova.
Então, veja, é um sacrifício voluntário para que ele se conectasse com o nosso sofrimento, não é? Para que ele entendesse o nosso próprio sofrimento. E assim, o espírito de um anjo guardião está também explicando. Agora, tem outra questão que ele responde não, não é? As aflições que agravam a prova não são positivas quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo ou fanatismo. Então, uma coisa é muito diferente da outra. A primeira coisa, a primeira hipótese, como eu dei aqui do Chico Xavier, que é a pessoa se colocar numa posição de renúncia em favor do próximo, né? É a pessoa que desce das alturas e que renuncia ao bem-estar social, que renuncia ao bem-estar do amor familiar, que renuncia, por exemplo, ao casamento, à vontade de ter filhos, de formar família, para se devotar ao bem do próximo, né? Uma pessoa que, por exemplo, renuncia ao conforto material para trabalhar horas sucessivas sem remuneração em favor da fraternidade. Aquela pessoa que faz trabalhos voluntários semanais em nome da solidariedade humana. Então, esses são sacrifícios positivos, sacrifícios voluntários que a espiritualidade maior apoia. Mas aqueles outros, que a pessoa se coloca apenas com objetivos egoísticos, não é? Ela a si mesmo os inflige por motivo de fanatismo, que não dá proveito algum aos outros, esses não vão valer de nada, minha gente. Então, eram aqueles no passado, é o caso daqueles religiosos que apunham a si mesmos aqueles cilícios, né? O cilício é um instrumento de tortura. Uma corda ou uma corrente de ferro que na ponta tem uma bola de ferro e às vezes essa bola de ferro tem alguma ponta bem pontiaguda, algum cravo, alguma coisa nesse sentido, algum prego, né? E era comum que os religiosos do passado ficassem, para buscar a disciplina, ficavam se ciliciando, não é? Que é o quê? Se colocando aquele sofrimento corporal. Ora, isso adianta para quem? Isso é benefício para alguém? Não. Outra questão, a pessoa que se fecha num convento ou se fecha no mosteiro, ela está fazendo algum benefício aos outros? Não. É uma coisa egoística. Ela está lá muito mais pensando no egoísmo da própria elevação espiritual do que em colaborar com a solidariedade humana, em descer da sua condição espiritual e buscar o sofrimento mais atroz que está nas ruas, que está nos hospitais, que está nas creches, que está nos asilos, que está nos orfanatos, que está nas casas de amparo aos doentes mentais, não é? Então, qual dos cilícios é mais agradável a Deus? Claro que é o primeiro. Aliás, o segundo, né? Que é aquele que a pessoa vai renunciar a uma posição de conforto, sair da sua zona de conforto e trabalhar no bem. Esse cilício, ele é efetivo. Agora, o outro que a pessoa fica se colocando
egoisticamente disciplinas ou martírios não conta para nada. Às vezes nem mesmo para a própria pessoa. Que ela pode entrar, como diz aqui o Espírito, na questão do fanatismo religioso. Então, o Espírito prossegue. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Então, olha, o Espírito já está nos indicando, não vamos querer ser santos ou fazer um salto além das pernas, né? Da nossa capacidade de pulo. E isso temos que ter muito cuidado. Vamos aceitar as provas que Deus nos mandou, porque é mais seguro, porque sabemos de antemão que houve uma programação espiritual anterior, programação com a qual nós tivemos contato e da qual nós participamos, e também programação que foi referenciada e que foi também abençoada pelos nossos mentores e guias no mundo espiritual, e por isso mesmo nós estamos em mais segurança se nós ficarmos com essa programação, essa que vem naturalmente, não é aquela que a gente vai forçosamente buscar. Então, o Espírito nos explica isso. Não aumenteis o volume, não é? Outra coisa que ele fala, aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Então, basta, gente, que a gente tenha resignação, aceitação e outra coisa, basta que tenhamos fé, porque a fé remove todas as montanhas dos obstáculos terrenos. Ele prossegue também dizendo, não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha aí, ele falando do suicídio indireto, não é? Quando você enfraquece o próprio corpo, sem razão de ser, isso é um suicídio indireto. Então, temos que ter muito cuidado com isso, né? Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Por exemplo, uma pessoa que se impõe um jejum de muitos dias, né? Não, eu vou deixar de comer 7 dias e vou deixar de beber água durante 7 dias. Provavelmente ela vai desencarnar, né? Já se sabe pela ciência que a pessoa não pode ficar sem água. Ela pode até aguentar um tempo grande sem consumir alimentos sólidos, mas sem água não aguenta. Ela precisa da água. A água é a base da vida. Então, não podemos abusar das condições naturais que a vida terrestre nos impõe. E entre elas está a necessidade de alimentação, a necessidade de higiene, a necessidade da sede, não é? A necessidade também de nós trabalharmos, de nós termos uma vida ativa, de nós orarmos, né? Tem uma pessoa perguntando aqui, e o cigarro e as bebidas? Isso aí, gente, é pior ainda, porque você está maltratando o seu corpo. O cigarro não tem nenhum benefício, ao contrário, só tem malefícios. A bebida é a mesma coisa, a bebida alcoólica. Qual o benefício que tem uma bebida alcoólica? Eu não quero ser aqui o chato, né, de querer estabelecer normas para ninguém, mas Allan Kardec é muito claro, nós temos que usar a razão em todas as questões. Todo tipo de substância
seja ela psicotrópica, seja ela de consumo excessivo, ela vai acarretar problemas no nosso próprio corpo, no nosso organismo, no nosso metabolismo, vai desarranjar o funcionamento dos órgãos e, a partir daí, vai ser considerada, no mundo espiritual, um suicídio indireto. A pessoa que busca fazer mal ao próprio pulmão está reduzindo o número de anos programados na espiritualidade para ela viver na Terra, não é? A mesma coisa a pessoa que se devota ao consumo exacerbado de bebida alcoólica. Ela estará bombardeando o fígado dela, que provavelmente vai acabar numa cirrose, que vai levá-la à desencarnação antes do tempo programado. E sem contar aqui nas drogas, né? A maconha, a cocaína, o crack, tudo que destrói não somente a pessoa, mas como o próprio equilíbrio familiar, de pais, de mães, de irmãos, de avós, que podem sofrer muito. Agora, o outro lado da moeda, muito diverso, é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Então, gente, quanto nós temos de excesso em nossos lares? Quanto que temos de excesso, por exemplo, nos nossos guarda-roupas, com roupas, calças, camisas, pijamas, malhas ou sapatos? E quantos estão na rua hoje com fome, com sede, com necessidade de um abrigo, necessidade de roupas, de uma coberta no frio, não é? Então, esse sacrifício, você tirar do que você tem e dar ao que não tem nada, esse é agradável a Deus. Deus abençoa. Ele prossegue: vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à mansarda infecta levar a consolação. Né? Quantas mansardas infectas nós encontramos em nossas cidades no mundo inteiro? Essas posições, por exemplo, que estão nas ruas, junto aos mais miseráveis, que não têm um teto onde morar e que muitas vezes se organizam em pequenas comunidades de moradores de rua, às vezes em pontos de tráfico de drogas, em pontos de consumo de drogas, como, por exemplo, a Cracolândia. Por que não buscarmos esses irmãos com o nosso apoio, a nossa palavra, uma quentinha, uma garrafa d'água, porque eles têm muita sede, não é? Agora que nós já entramos no outono, daqui a alguns meses estaremos no inverno, e algumas cidades brasileiras do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul do país atingem temperaturas muito frias, e vamos deixá-los nas ruas, passando frio, e a gente tem 10 cobertas, 10 agasalhos, por que não distribuir com eles um pouco do que nos sobra, não é? Então, ele prossegue: vós que sujais as vossas delicadas mãos, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes
anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, este é o verdadeiro cilício. Esta é a prova voluntária que agrada a Deus, que agrada aos bons espíritos, que vai agradar, gente, os familiares desencarnados daqueles que serão amparados por nós. E que uma vez vendo-nos trabalhar em favor dos seus filhos, dos seus netos, dos seus esposos ou das suas mulheres, não é? Dos seus avós, eles se simpatizarão com o nosso próprio destino e passarão a ser nossos benfeitores. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em determinado momento: granjeai amigos. Nós precisamos amealhar amigos, fazer com que a nossa família se expanda da família dos laços corporais para a grande família dos laços espirituais. Então, esta é, de fato, a nossa principal tarefa como cristãos no mundo terrestre. O espírito do anjo guardião vai encerrar dizendo: vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? E aqui está criticando justamente aqueles que se encerram em mosteiros, em conventos ou em centros de meditação, que vão para os altos dos montes, fugindo da sociedade, fugindo das cidades, não é? Procurando um insulamento. Isto de nada adianta ao espírito. A pessoa que se insula, ela está se afastando da própria libertação espiritual, porque é no contato com os outros, é no contato com o próximo que nós vamos encontrar Jesus, que nós vamos encontrar a Deus e desenvolver em nós as forças potenciais do amor que precisamos desenvolver para a nossa evolução. Por isso ele fala: que utilidade tendes na Terra? Às vezes a pessoa vai passar 70 anos num mosteiro, lá no Himalaia. Para quê? Chegar no mundo espiritual da mesma forma que entrou na Terra. Então, onde, pergunta o Espírito, a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Muita gente fala assim: eu sou, se me atacam, eu não consigo, eu vou lá e revido. E eu tive uma lição muito grande com Chico Xavier. Uma vez que ele me falou assim: Geraldinho, faça na sua vida como eu fiz com a minha. Todo ataque, toda crítica, toda perseguição que eu sofri, eu nunca passei recibo à ofensa. É isso aqui que ele está falando. Ó. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. É o Chico, ele não entrava em discussão, ele não entrava em contenda inútil. E ele dizia: nunca passei recibo à ofensa. Respondi sempre aos meus detratores com silêncio e com trabalho. Olha aí, a perseverança no bem. Silêncio para os detratores e perseverança no trabalho do bem do próximo. É isso que importa, gente.
Esse é o verdadeiro silício. É o silício mais agradável a Deus. Por fim, nós não vamos ler os outros 2 itens das instruções dos Espíritos. Que só, Geraldinho, vai ter que passar para oração, porque a nossa bateria vai acabar. E aí, se apagar aqui, a gente não consegue salvar. Então, eu vou passar para a oração final, agradecendo a presença de todos, na certeza de que todos estamos com Jesus, Kardec e Chico Xavier, aprendendo a caminhar um roteiro de vida e de amor celeste. Somos os verdadeiros ricos da terra, aqueles que têm a riqueza da fé e da esperança, aqueles que têm, em nome de Deus, sede do conhecimento superior, aqueles que têm acesso a uma riqueza inimaginável, vertida de mais alto, através dos livros, centenas de livros que vieram pelas mãos dos benfeitores espirituais, desde o tempo de Allan Kardec, passando no século XX por Chico Xavier. E por isso nós rendemos graças, ó Deus, pelo pão espiritual que nos destes, fazendo com que tivéssemos acesso à abençoada doutrina dos Espíritos, o Consolador que nos enviaste, para nos lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito e nos esclarecer todas as coisas. Não nos deixais nunca apartados desse conhecimento de vida superior, mas, sobretudo, Senhor, fazei com que arregacemos as nossas mangas e partamos intimoratos no concurso daqueles que mais sofrem, sobrecarregados e aflitos em torno de nossos passos. Fazei com que os atinjamos sempre com a palavra da bênção, o olhar de compreensão, o abraço fraterno, o sorriso de fé e, sobretudo, Senhor, a migalha da esperança, que por vossa vontade sublime estejamos capazes de oferecer-lhes, assim hoje, agora, como para todo sempre. Assim será. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Chico Xavier e benfeitores espirituais que nos ajudam a compreender esta santa doutrina. Que estejamos sempre juntos, que nossas águas sejam iluminadas e abençoadas e que todos possamos ser despeços na vossa paz, agora e sempre. Assim seja. Tchau, pessoal. Maravilha, pessoal. Vou fechar aqui para a gente conseguir salvar. Na quinta-feira que vem, às 8h30, nós estaremos aqui novamente. Abração.